Como atualmente vivemos em uma situação pandêmica com a Covid-19, recomendamos que mantenham isolamento social sempre que possível. Há contextos arqueologia e arqueólogos, pesquisa e consultoria arqueológica. Seguindo a recomendação da Organização Mundial de Saúde, não estimulamos a normalização da situação que vivemos, que ainda é muito delicada e perigosa. Mantenha-se protegido e cuide das pessoas próximas a você. Olá pessoas, tudo bem com vocês? Então, esse é mais um dos bastidores da pesquisa, onde hoje falaremos dos resultados preliminares da pesquisa desenvolvida na cidade de Cachoeira, na Bahia. Como vocês já sabem, a gente trabalha com episódios um pouco mais curtos nesse programa. Então, para poder ficar mais interessante o que gravamos em campo, nós dividiremos os resultados preliminares em 2 episódios, sendo uma primeira parte agora, nessa 4ª edição, e na nossa 5ª edição do Nos Bastidores da Pesquisa, a gente continua com os resultados e encerra esse primeiro ciclo sobre a pesquisa de Cachoeira. Mas não se preocupe que já tem muito material sendo gravado para outros episódios. Então o que eu peço que vocês façam é continuem nos seguindo e aguarde e escute o nosso podcast que vai iniciar agora. Olá pessoas, esse é o Nos Bastidores da Pesquisa, sendo desenvolvido durante a pesquisa. Então essa é a nossa proposta e mais um dia de pesquisa, mais um podcast para vocês. Hoje a gente vai falar um pouco sobre os resultados preliminares que a gente vem alcançando com essa pesquisa aqui em Cachoeira. Como a gente falou nas edições anteriores, a gente está falando de uma área pequena de pesquisa, só que, como a equipe já falou com vocês, com resultados bem significantes, né? Muita coisa concentrada num pequeno espaço. E hoje eu vou tratar isso e quem está aqui comigo é Railson Cotias, arqueólogo, e que vem compartilhando a coordenação aqui comigo. Fala galera, tudo bem? Vamos lá, nesse segundo momento, continuar falando sobre a pesquisa e sobre a arqueologia. Então, hoje a gente está trazendo os resultados preliminares. Por que preliminares? Como eu já comentei na edição anterior, a etapa de campo geralmente é uma etapa pífia dentro do desenvolvimento de qualquer processo de pesquisa arqueológica, porque muito se desdobra a partir da pesquisa de campo, né? Então, provavelmente, muito em breve, vocês terão acesso a um podcast específico dentro do nosso formato padrão do Contextos Podcast, só para tratar sobre essa pesquisa e os resultados que a gente alcançou, mas por hora, enquanto o campo vem ocorrendo, a gente vai falar um pouco das impressões que a gente vem tendo e alguns resultados que a gente já alcançou, já conseguiu identificar e trazer aqui em primeira mão para vocês, já adiantando, né? Então, eu vou fazer assim de uma forma que eu acho que fica mais interessante e dinâmico. Eu vou puxar de você, Railson, um ponto que você achou interessante, eu trago outro. Então, você começa. Bacana o formato, gostei. Enfim, eu considero um dos pontos mais interessantes justamente essa interlocução, né, entre a aplicabilidade de uma metodologia muito específica para a arqueologia em terra, né, tratando de bens emersos, né, em diálogo com uma metodologia também muito propícia, né, muito específica para trabalhar com esses sítios imersos, né, ou seja, em área úmida, em área molhada, em zonas de interface, como a gente vai explicar ao longo dos capítulos. Eu acho muito legal porque, como nós falamos nos capítulos anteriores, né, nossa equipe também falou muito sobre isso, né, sobre quais eram as expectativas, o que eles achavam mais interessante nessa pesquisa. E é justamente isso, a gente está associando esse contexto de intensa atividade de uma cidade que tinha uma importância, né, muito grande dentro do contexto colonial baiano e depois também durante o Império e já na República, já um pouco em decadência, mas ainda como uma cidade que tinha seu histórico, a participação nas batalhas do 2 de julho, que é a independência da Bahia, né, frente aos portugueses. É uma cidade com muita história para contar. E nesse contexto de intensas atividades na cidade, né, de melhoramentos urbanos, propiciados pelo próprio enriquecimento da cidade, no momento da cultura da cana-de-açúcar e do fumo, e a sua relação com o rio. A priori se defendendo do rio, digamos assim, porque que rio é esse? É o rio que enche a cidade, né, durante as cheias de períodos chuvosos, mas ao mesmo tempo também é um rio que dá o sustento, né, que traz o peixe, que traz
a condição de muitas famílias que vão usar dele o seu alimento. Também relacionado com a história da Companhia de Navegação Baiana, só isso já é um outro tópico para a gente discutir e falar. Em resumo, esse é um dos pontos mais interessantes, essa interlocução entre metodologias para que a gente consiga construir um entendimento comum sobre esse processo a partir de uma área muito pequena, como nós falamos no primeiro capítulo, né? Uma área de estudo muito pequena, mas que a gente consegue explorar de forma muito interessante. Trazendo aí um pouco da minha área, né, da SUB, eu acho que um ponto que é importante trazer, eu acho que já comentei, principalmente nas lives, sobre outras pesquisas que a gente desenvolveu aqui já no estado da Bahia, principalmente na Baía de Todos os Santos, é a questão dos sítios depositários. E tratando de um ambiente fluvial, a coisa não mudou muito, né? Porque a gente está falando de um ambiente fluvial onde teve uma intensa dinâmica portuária, principalmente no período colonial, imperial e até no início da República, né? E dentro dessa dinâmica de sítios depositários, a gente pôde perceber novamente o ambiente tertidal, esse ambiente entre marés, né, essas zonas dinâmicas, carregando também um pouco desse tipo de contexto, que é um contexto que eu já falei antes, né, eu considero como um contexto de formação contínua, né, que ainda está se formando, mas que tem ali materiais desde o século XVIII até anteriores, a gente pode estar falando às vezes até de material pré-colonial, e todos ali eles vão se sobrepondo, às vezes um do lado do outro, sem contexto de profundidade, contexto estratigráfico, né? E aqui no sítio depositário mesmo fluvial, a gente vê essa dinâmica ocorrendo intensamente. Então esse foi um ponto muito interessante. Quando a gente fala também de sítio depositário, a gente tem que falar sobre práticas, né, de deposição. Aqui, pelo histórico da própria cidade, pela própria dinâmica das manifestações culturais e religiosas, a gente tem aqui um espaço que, ao mesmo tempo que ele se viu como uma lixeira urbana, já que as pessoas descartam coisas nas águas há muitos séculos, aqui a gente vê o depósito ritualístico sendo uma coisa muito presente, né? Então a gente vê as oferendas, né, feitas principalmente por manifestações de religiões afro, né, de matriz africana, como o candomblé, que é muito forte aqui na região do Recôncavo. E aqui, nesse pequeno trecho, a gente vê isso aflorando de maneira intensa, né? Então isso foi algo bem interessante. Além do saveiro, que está dentro desse processo de depósito, mas numa intenção agora de descarte. Então a gente vê uma embarcação que há pelo menos 30 a 40 anos atrás foi encostada, descartada por motivos de, por exemplo, não ter recursos para reformar, e assim ela foi abandonada e se torna parte daquela paisagem, né? E hoje ela fica ali dentro daquela lama, se tornando um elemento para compor uma grande história, uma história de longa duração que conta sobre coisas que ocorreram ontem ou coisas que ocorreram 2 séculos atrás, né? Então eu acho que isso é um ponto muito importante que a gente já começou a perceber pela pesquisa, é algo que a gente vai conseguir mostrar com maior maturidade muito em breve aí para vocês. E você, Railson, que tem mais algum ponto que você acha interessante? E aí, curtiu o nosso episódio de hoje? Nos sigam em nossas redes sociais para serem notificados sempre que um novo episódio de podcast for publicado, tanto nos agregadores de podcast como também em nosso canal do YouTube. Lembrando que próximo sábado a gente vai lançar o 5º episódio desse primeiro ciclo Nos Bastidores da Pesquisa, e lá a gente vai terminar de falar sobre os resultados preliminares da pesquisa de Cachoeira. Então a gente fica aguardando vocês e, como sempre, reforço que vocês nos sigam em nossas redes sociais. No Instagram, @contextos.arqueologia, no Facebook, facebook.com/arqueologia contextos, e no YouTube, youtube.com/contextos arqueologia. Lá sempre tem conteúdo interessante, a gente costuma fazer lives, colocar os podcasts também, e tem muito vídeo interessante para vocês. Então, até nosso próximo episódio. O conteúdo apresentado faz parte das ações de divulgação científica do Projeto de Avaliação de Impacto ao Patrimônio Arqueológico para a obra de construção do Terminal Náutico, Município de Cachoeira, Bahia. Processo número 01502. 001428/2018-19.
Contextos Arqueologia. Podcast.